Amaro Mendonça, na bateria, ele é o nosso arquiteto sonoro de A Comuna, Amaro Mendonça. Bruno Freire, escondido, quase escondido por Cacá, mas agora já apareceu. Bruno Freire, Freire com I. Isso é um detalhe importante, não é Freire com Y, é com I. Ele é tão cinema latino-americano, mas um cinema latino-americano bem dentro dos abismos da senhorita K. Glauco II, nosso secundinho nos teclados, é um ex-experimental, porque a Comuna antes era Comuna Experimental. Houve muitas cobranças de pessoal que na casa, títulos, contas que eles faziam nos motéis, nos bares e não pagavam. As cobranças eram essas. Cobranças também estéticas, o que é experimental. Então, resolveram que não era mais experimental. Quando eu fui apresentá-los a Caetano, fiquei numa situação meio difícil. Eu disse assim, é uma comuna ex-experimental. Caetano disse que parecia coisa de Exu, uma coisa de ex-ex. Então, o Glauco Secundinho, segundo Secundinho, é um ex-experimental, quase pedófilo, mas que foi recentemente, não tão recentemente, convertido à religião mariana. Ele agora é um filho de Maria Mariana. E o Ricardo Maia, o Cacá, eu não sei, eu sempre cismo nos meus sonhos, nas minhas noturnas, não, nos meus sonhos matinais, não são tão noturnos não, que ele é um clone da mãe dele, Eliane, ou se a Eliane é um clone dele, eu fico na dúvida. Mas o Ricardo Maia está ameaçando a cidade do Recife, a nossa província tão amada e odiada. O Cacá está sendo reconhecido como o taradinho das meninas de Velázquez. Sobretudo no garagem. Cuidado com o garagem. E, em quinto, o Yuri, esse é com Y, é erudito. Ele não é apenas um músico popular. É um erudito, um sinfônico, e ele é neto do comunista mais leninista do planeta, que é o Geraldo Pimentel. Mas temos um outro Bruno, que já foi cineasta, mas agora está como recepcionista ali. É o Bruno Mimoso, de câmara ardente, errante. E temos a presença também de Fafá Paulino, que é o tudo mais performativo do amor divino paganíssimo.